Boa noite, irmãos, a paz. Eu espero que todos vocês estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E antes de começarmos a entoar os louvores, eu gostaria de estar compartilhando com vocês um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5. Eu vou ler o versículo 16, 17 e 18. E diz assim: Estejam sempre alegres, permaneçam sempre em oração, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Que em todo tempo, irmãos, possamos ter essa palavra no nosso coração, de estar sempre alegre, independente da circunstância, da situação, estar sempre buscando mais do Senhor, estar sempre em oração e estar sempre com um coração grato, sabe? Verdadeiramente agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo cuidado, pela bondade, por tudo, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, enfim. Eu sei de mim, eu sei que eu tenho N motivos para poder agradecer e acredito que eu não sou a única. Eu acredito que, assim como eu, acredito que vocês também têm muitos motivos para ser gratos ao Senhor. Então, que possamos colocar isso em prática e exercitar a nossa gratidão, amém? Até porque o Senhor, Ele é digno disso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar entoando um louvor bem conhecido, como diria o pastor Arli. Esse daí, quem conhece bem é a Fatinha, Carmen Lúcia, o próprio pastor Arli. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Realmente, como nós declaramos, é uma bênção, uma dádiva mesmo. Estar na presença do Senhor, contemplar a sua presença, estar junto com o Senhor é sempre muito bom. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não
hoje sou filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espero que você sinta o amor e o cuidado de Deus com você nessa noite. Que você tome essa música no seu coração mesmo e sinta isso, sabe? Se sinta adotado, se sinta acolhido. Você não sei o que você está passando, quais são as circunstâncias, mas você não está sozinho. Você um dia pode ter sido órfão, mas hoje em dia você se encontra como filho, você não é mais órfão. Porque o teu Pai espiritual, o seu Deus, ele te adotou com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, com todo zelo que ele tem pela sua vida. Creia nisso, creia no amor de Deus por você. Amém? Antes de passar para a palavra, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Então vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nessa noite unindo a minha voz com a voz dos meus irmãos, ó Pai. Primeiramente quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Te agradeço pelo teu cuidado, Senhor Jesus, pelo teu carinho, Pai, pela tua fidelidade para conosco, Senhor Jesus. Mesmo nós não merecendo tanto, Senhor Jesus, o Senhor continua sendo fiel e continua conosco, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, alcança cada lar, cada família, cada mente, cada coração, Senhor Jesus. Entre, Senhor Jesus, nos lares, Senhor Jesus, e tenha liberdade, Senhor Jesus. Faça a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Preenche, Senhor Jesus, cada espaço vazio, Pai. Tira, Senhor Jesus, do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que não te louva, não te exalta, não provém de ti, Senhor Jesus. E tudo aquilo que nos impede, Senhor, de nos conectarmos contigo, Senhor, de estabelecermos uma verdadeira conexão contigo, Pai. Remova, Senhor, do nosso meio, Pai, tudo aquilo que venha, Senhor Jesus, como um empecilho, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai. Continua conosco, continua falando, Senhor Jesus. Tenha liberdade em nossas vidas, ó Pai. E que a tua glória, Senhor, o teu poder continue sendo manifestado, Senhor Jesus, em nosso meio, Pai. Continua conosco, Pai. Toma a palavra que será ministrada, Senhor Jesus. Prepara tudo, Senhor, desde já, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu te agradeço e te louvo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade. Queria também agradecer aos nossos pastores pela confiança, né? Eu queria nessa hora convidar você a abrir a sua Bíblia do livro de 2 Samuel, no capítulo 6. Vamos estar lendo primeiro 3 versículos, o de número 7, 8 e 9. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta impudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uza, e chamou aquele lugar de Pérez-Uza até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Até aqui, igreja, por enquanto. Depois nós vamos estar lendo mais alguns versículos à frente. Como eu falei, somos gratos ao Senhor, né, por essa oportunidade, estarmos aqui sendo instrumento na mão do Senhor. Esse texto é um texto bem profundo, né, que vem nos ensinar, como toda a palavra do Senhor, né, vezes nos ensina grandemente. Aqui conta a história de quando Davi, ele finalmente, né, ele foi consagrado rei em Israel, depois do tempo da longa jornada que ele passou, né, depois de Saul haver morrido, né, e ali finalmente Davi é consagrado rei de Israel. E ele começa ali, Deus concede a ele a vencer algumas batalhas. Se você ler no capítulo 5, né, vem falando de algumas batalhas que o Senhor concedeu vitória a Davi, né? Mas faltava algo que Davi entendia que era de suma importância, algo que ardia no coração de Davi e também eu creio de todo Israel, né?
eu venho falar da Arca do Concerto, a Arca da Aliança, né? Todos os irmãos sabem o que era a Arca da Aliança, que foi determinado pelo Senhor Deus através de Moisés, né? Que o povo naquela época construísse uma arca onde estava ali algo que o Senhor determinou, as coisas que o Senhor determinou para Moisés pôr dentro da arca. Vamos ler a respeito da arca. Eu queria, quando o Senhor ordenou a Moisés fazer de como seria, né? No texto de Êxodo 25, a partir do versículo 10. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobre-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas a arca. E as varas estarão nas argolas de arca e não se tirarão delas. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. E aqui o Senhor orienta a Moisés. No caso, o Senhor fala como o povo teria que fazer, né? Ele fala tudo para Moisés e Moisés assim passa para o povo como seria essa arca. É interessante que cada detalhe, né? Cada detalhe de como será a madeira que vai ser usada, o ouro, essas argolas, né? Tudo direitinho, porque cada coisa ali tinha uma função, né? E nós sabemos que essas argolas, essas varas, isso era para que quando os levitas, os sacerdotes fossem conduzir, né, essa arca, a forma de conduzir seria botando, né, aqui no ombro. E isso tudo foi ordenança do Senhor lá no início, quando o Senhor ele começa a tratar, né, o povo saiu lá do Egito através, né, da vida de Moisés, e ali o Senhor ele dá cada passo de como que ele queria que fosse feito, né, a tenda ali, tudo que seria feito ali dentro, Santo dos Santos. E eu estou falando só um pouquinho da arca para quem ainda não sabe. Nós vamos falar dela, então. Vai falar, a arca, que arca era essa? Então, dentro da arca ali estavam os testemunhos, as tábuas da lei, né, que o Senhor mandou Moisés escrever. Estava a vara de Arão e também o maná. São 3 coisas que tinha ali dentro daquela arca. E essa arca tinha valor sem comparação, sabe? Essa arca ela era um tesouro nacional para a nação de Israel, porque ela simbolizava a presença do Senhor, né? E essa arca ela foi levada, né, do povo de Israel. Voltando um pouco esse texto de Samuel, no capítulo 6, mas agora no livro de 1 Samuel, está relatando por que essa arca foi levada, né? Porque até então essa arca ela estava ali sendo cuidada pelo sacerdote. Na época quem era o sacerdote, né, era Elias, seus filhos Ófnis e Finéias. Eles eram responsáveis, mas nós também sabemos que eles estavam naquele tempo debaixo de jugo, porque estavam em desobediência, estavam em grandes erros, e
o Senhor, ele permite que essas coisas aconteçam por causa disso, né? A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo atacado pelos filisteus numa cidade próxima aonde estava guardada a arca, né? Sob os cuidados do sacerdote Eli e dos seus filhos. E quando o povo ele começa a ser afrontado, né? Começa aquela peleja contra os filisteus em Israel, e o povo achando, né, que porque a arca seria como um amuleto de sorte, eu não sei, eles caem na besteira de ir lá tirar a arca do lugar delas, né? Eles já estavam em grande erro, os Hófnis e Finéias, né? E agora eles vão e tocam na arca e tiram ela para levar para esse lugar. E os filisteus, vendo a euforia do povo que gritava porque a arca estava sendo traga, né? Eles ficaram, o que está acontecendo? A princípio eles temeram quando falaram da arca, porque eles sabiam que era o Deus de Israel. O Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso que tirou o povo dele do Egito, da mão de Faraó. Então eles já temeram, a princípio eles temeram, e eles ficaram interessados, foram lá e roubaram, né, mataram Hófni e Finéias, e o Senhor permitiu isso tudo acontecer porque eles estavam em grande pecado. E ali a arca do concerto é levada, né, é levada como um despojo de guerra, né. Os filisteus levam a arca do concerto e a arca é introduzida na casa de deuses, né? E começa a acontecer várias coisas, e eles, por fim, viu que eles só foram besteira de ter levado, de ter tirado a arca, né, dali. E a arca acaba ficando na casa desse homem de Deus, que nós vamos ler agora para entender melhor. Vamos lá voltar agora, né, no começo de 2 Samuel. 2 Samuel, começo do capítulo onde nós lemos, né? Capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Então, voltando ao que eu estava falando, os filisteus viram que muitas coisas ruins aconteceram na terra deles por conta da arca. Eles viram que eles estavam brincando com fogo, vamos dizer assim, né? Eles não tinham noção, né? E agora eles resolveram devolver, não quero mais. Nós fizemos besteira, eles caíram em si e resolvem devolver, né? E a arca acaba ficando na casa de Abinadab. Eu estava estudando acerca disso, de quanto tempo essa arca ficou na casa de Abinadab, e tem vários estudos, aproximadamente 62 anos que ficou lá, né? Até acontecer tudo de Davi ser ungido rei, isso já quando Saul já reinava, e Davi ser perseguido durante esse tempo todo. E agora, finalmente, como Davi é consagrado rei de Israel, depois que ele começa a vencer, né, as batalhas e tudo está indo bem, agora ele quer restaurar o culto ao Senhor, né, em Israel. Então, ele, sem longas e delongas, ele não, eu preciso trazer o que é mais importante, que era a arca, né, como eu expliquei. E quando eles chegam lá na casa, e primeiro, né, Davi ele reúne 30.000 homens
30 mil pessoas, né? Fala aqui 30 mil homens. Antigamente eles falam, mas cita mais os homens, em números eles contam, né? De repente o número de pessoas foram maiores, né? De repente tinha mulheres também, eu não sei. Mas a Bíblia diz que foram 30 mil homens e ele manda fazer um carro novo, né? Não, um carro que é ali levado por bois novos, né? Quando se fala de bois novos, está se retratando ao que o Senhor sempre falava, né? Que tinha que ser o primogênito, né? Tinha que ser algo que ainda não foi manchado, que não foi ferido, algo que o Senhor sempre nos ensina, que para Ele tem que ser o melhor e o primeiro, né? Então a Bíblia diz que Davi manda fazer um carro novo e ali, como está escrito aqui no versículo 3, e puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gás, e Uzai e Aú, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô, e adiante da arca. Davi e todo Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeira, de faia e com harpas e com saltérios e com tamborins e com bandeiros e com símbolos. Bom, aqui eu expliquei um pouquinho para vocês a parte histórica, né? Mas o que me chamou a atenção, né, como eu creio que vários outros pregadores, vários outros ministros da palavra do Senhor, né, já pregaram lá na igreja, não só na igreja, mas também por aí afora sobre esse texto, né, da Bíblia. O que me chamou a atenção foi quando Davi fala, né, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E como eu falei, a arca do Senhor, ela representava a presença do Senhor para o povo de Israel. Portanto, que ela ficava lá dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, não podia se tocar nela. A Bíblia diz que a arca, ela tinha até que, quando ela andava, quando era traga, a arca, o povo não podia nem olhar, tinha que botar um véu. O livro de Êxodo fala sobre isso, ou de Números, se não me falha a memória, que tinha que ter um véu, que o povo não podia nem olhar, e que os levitas que tinham que conduzi-la, né? E Davi, como levita da casa do Senhor, ele sabia total importância, sabe? Era um desejo ardente do coração dele, duas coisas, né? Primeiro era construir o templo, e o Senhor falou com ele depois que isso ele não poderia fazer, foi filho dele que fez, né? Salomão. Mas naquele momento, a alegria de Davi, sabe? O grande desejo do seu coração era trazer a arca de volta para Israel, por saber do que representava, sabe? E Davi, ele sempre foi muito enfático em dizer o que significava a presença do Senhor. A Bíblia diz que no Salmo 51, se não falha a memória, no versículo 11 diz, né? Depois que ele peca, ele reconhece o seu erro e ele faz a oração ali, clamando ao Senhor, né? Que não retire dele o espírito dele. E no versículo 11 diz: não me lance fora da tua presença. Davi, ele sabia a extrema importância da presença do Senhor, sabe? Era algo que era, ele não podia ficar sem, porque ele sabia. E o que eu fiquei, Senhor, por que Davi errou tanto? Porque Davi, sendo um levita, com certeza ele sabia como que tinha que ser conduzida a presença, a arca da aliança, né? Como que ele, sendo um levita, um adorador, um homem segundo o seu coração, como que agora, na hora de trazer a arca, ele dá esse vacilo, né, nessa linguagem hoje em dia, né,
que vacilo, poxa, como ele vacila dessa forma. A Bíblia diz que Davi vinha com alegria, sabe, a alegria dele, e ali eu creio, né, os louvores sendo tocados ali, os instrumentos. Só que ele faz tudo errado, querido, ele faz tudo errado, e eu fico assim, sem entender, porque se você ler o capítulo anterior, o capítulo 5, vem dizendo 2 vezes aqui, ó, capítulo 5, no versículo 19, diz assim: E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-nos às tuas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Isso aqui é acerca de todas as vezes que Davi ele ia guerrear contra algum povo, sabe? Ele sempre tinha a total prudência, total intimidade com Deus para perguntar, sabe? Ele nunca fazia nada de qualquer maneira. Aí, continuando aqui no mesmo capítulo 5 também, aqui no capítulo 5, agora no versículo 25, diz assim: E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Aí eu falo, Davi consultou o Senhor 2 vezes de como que ele tinha que fazer, no capítulo anterior. Mas agora, para trazer a arca, ele se esquece dos princípios. Sabe, o que o Espírito Santo começou a falar no meu coração, a primeira coisa é essa, sabe? Deus, ele é Deus soberano e de princípios. Tudo aquilo que ele ordenou a nós, sabe? E vem aqui tudo na sua palavra, a palavra do Senhor é que nos conduz, que nos orienta acerca de tudo. Então, Ele quer que nós nos preocupemos com isso, nos pequenos detalhes. Sim, Ele quer, porque, voltar a dizer, né, melhor é obedecer do que sacrificar. E Davi, a Bíblia diz que Davi estava muito, sabe, era algo que ele queria muito fazer. Era algo que, sabe, era como um sonho, como uma conquista muito grande. E sabe o que o Senhor me fez entender? Muitas das vezes, querido, a gente se perde nisso. Algo que a gente deseja tanto. E tudo tem um tempo para acontecer. E precisa acontecer segundo como Deus quer. Sempre como Deus quer, não do nosso jeitinho. Se você for ler o texto de 1 Samuel, no capítulo 6 também, 1 Samuel, no capítulo 6, quando os filisteus já não querem mais ficar com a arca, porque começa a acontecer várias coisas aqui, porque se for detalhar, é muita coisa, né? Então eu quero resumir aqui. A Bíblia diz que eles querem que levem de volta a arca, porque várias coisas aconteceu. E por isso, a Bíblia diz que, olha o que eles fizeram. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas que estejam criando, sobre os quais não tenha vindo jugo, atai aos carros e levai os seus bezerros, de após elas para casa. Tomai a arca do Senhor, e pondo a arca sobre o carro, também metei num cofre ao seu lado de jóias de ouro, que haveis de oferecer ao Senhor, como oferta pela culpa, e assim a enviareis para que vá. Então, aqui nós vemos que Davi meio que copiou, não vou falar nem copiou, mas ao invés dele lembrar dos princípios
que o Senhor ordenou lá para Moisés, ele fez igual o povo ali, os filisteus. Os filisteus mandou fazer um carro de boi novo, com isso, com aquilo tudo direitinho, para mandar a arca embora. Porque eles entenderam quem era o Deus de Israel através daquela arca, de tudo aquilo que aconteceu de ruim com eles. O respeito, né? E é interessante que o que eu observei, sabe o quê? Que os filisteus fizeram igual a Davi, ou Davi fez igual a eles. Mas vocês vê a diferença? Que com os filisteus não aconteceu nada. Ninguém que estava aqui carregando a arca agora de volta morreu, nada aconteceu. Eles também não fizeram como o Senhor ordenou, mas nada aconteceu a eles. Mas com Davi, que sabia como que era para fazer e não fez, e eu fiquei muito para entender, Senhor, por quê? Se ele sempre se preocupou de consultar, se ele sempre foi, por que ele fez isso? E duas coisas eu pensei, falei, será que é porque ele estava inundado com o desejo de trazer com a alegria dele, que ele estava tão, sabe, né, naquela coisa toda, ou será porque o carro de boi ia ser mais rápido para trazer, ia levar menos tempo, sabe? Mas a verdade é exatamente isso. Ele não foi nos princípios, sabe? Aí a gente fala, né? Poxa, Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Davi, adorador, Davi. Primeiro, querido, por mais que nós, sabe, sejamos adoradores, por mais que um dia nós fomos aqueles que estavam ali no altar, aqueles que estavam com o coração para o Senhor, isso não significa que nós não vamos errar, que nós não vamos cair, que nós não vamos falhar. Sabe, o Senhor, a primeira coisa que ele fala, mesmo aqueles que tinham a intenção de Davi era muito boa, a alegria dele era algo que mostrava que a intenção era muito boa, que ele estava fazendo uma coisa certa, mas a forma que ele, sabe, a Bíblia diz que ele, Uzá foi morto porque falta de imprudência, sabe, faltou a eles não usar porque eu creio que o Senhor queria mais falar com Davi, porque ele estava ali como cabeça, ele estava ali como responsável daquilo tudo que estava acontecendo, entendeu? E o Senhor permite aquilo acontecer. A Bíblia diz que ele ficou triste, que naquela hora parece que a ficha dele caiu. Caraca, não é assim que é para fazer, não é assim que o Senhor nos ensinou a fazer, sabe? Naquela hora ele acordou. E muitas das vezes, querido, nós, aqui Davi, né, queria a arca, a presença do Senhor, né? E muitas vezes, o que nós queremos, sabe? Às vezes você e eu, nós queremos estar ali, queremos ser usados pelo Senhor. Ah, se eu quero ser usado pelo Senhor. É uma coisa boa querer ser usado pelo Senhor. Mas o nosso comportamento, as nossas atitudes, não têm sido atitudes que vão de encontro aos princípios do Senhor. E por isso não tem acontecido. E por isso, ao invés de nós chegarmos a estar no centro da vontade do Senhor, a sermos, cumprirmos, né, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ao invés disso estar acontecendo, pelo contrário, nós estamos nos ferindo cada dia mais e mais, porque ficamos decepcionados. Por que isso não acontece na minha vida? Se eu já usou várias pessoas para dizer que ele tem uma grande obra na minha vida, que isso, que aquilo, e não acontece. A culpa não é de Deus, Deus continua sendo o mesmo, sabe? É necessário fazer o que Davi fez. A Bíblia diz que Davi, ele parou tudo naquele momento, ele voltou tudo. Imagine, né? O povo com aquela alegria aí, daqui a pouco, bum, acontece aquilo ali. Uzá é morto, Davi para. Imagina o peso, né, da responsabilidade dele. Ele, naquele momento, ele entendeu que ele estava fazendo tudo errado. A Bíblia diz que ele agora manda a arca ir. Vamos ler essa parte aqui. Eu gosto de ler o texto certinho para não ficar nas minhas
palavras. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu. E ali Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a ruptura em Uzá. Aí aqui no verso 9, né? Tá, aí no 10. E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita. E o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. A arca ficou 3 meses lá. Por 3 meses eu fico imaginando como Davi, o que Davi, sabe, como Davi, sabe, deve ter, como sempre, né? Porque Davi teve vários erros, ele cometeu vários erros, mas o que sempre me chamou muita atenção é a sinceridade dele, sabe? E eu fico pensando, teve 3 meses para refletir o que ele estava fazendo de errado. 3 meses para receber agora um sinal de Deus. Porque agora tudo parou, Deus se cala. Ele entende que ele fez, estava totalmente errado, ele cai em si e agora ele, calma, é hora de parar e esperar. A Bíblia diz que ele espera por 3 meses, até chegar a notícia do efeito que estava acontecendo lá na casa de Obed-edom, né? E ali é falado para ele que a casa desse homem estava sendo abençoada. E ali Davi faz tudo direitinho. Aí ele vai e organiza tudo conforme o Senhor manda fazer, né? Que era levar a arca nos ombros dos levitas, os levitas irem à frente, e tudo vai sendo, né, feito direitinho. Sabe, é o que o Senhor nos falou através disso, querido. Se, sabe, você tem visto que muitas das coisas que você espera no Senhor há muito tempo não tem acontecido, reflita que algo realmente que está errado na minha vida, na sua vida. Se não aconteceu, às vezes eu fico pensando, poxa, Senhor, eu queria estar tanto lá na frente, eu queria, sabe, o que está faltando, o que está acontecendo. Esse momento que nós estamos vivendo, como eu já falei, vou falar de novo, esse é o momento que o Senhor permite isso tudo acontecer para que nós possamos refletir, queridos, sabe, voltar e fazer conforme o Senhor, os princípios que o Senhor quer que façamos, como Ele quer que seja feito, a vontade dEle, sabe? A Bíblia diz que eles trouxeram finalmente a arca de volta para Israel, e ali foi uma alegria. Davi salta, né? Ali ele pode finalmente festejar. Eu creio que o Senhor, Ele tem tratado conosco nesses dias, as nossas vidas, e que, sabe, esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. Ainda não é o tempo de festejarmos, não, mas o tempo de festejarmos está breve, querido, breve, porque a Bíblia diz que ainda vai haver um grande avivamento, ainda vai acontecer, e logo após vai ser, né, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos, sabe, o tempo que vivemos hoje é um tempo de conserto, de voltar os princípios do Senhor, sabe, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma até de nos vestir, sabe, como servos do Senhor, nossa fala, sabe, a nossa fé, ela precisa ser uma fé sólida, não uma fé que hoje eu creio, hoje eu estou firme, hoje eu sei que meu Deus é poderoso, pode acontecer o que quiser, e chega daqui a 2 ou noutra semana eu já estou, sabe, meio barra, meio tijolo. Não, querido, é tempo de nós entendermos que o Senhor, Ele é digno do nosso melhor. Ele é digno que nós façamos como Ele quer, que nós trazemos de volta a presença dEle. Sabe, uma coisa que me chamou muita atenção é exatamente isso. Tem muitos que perderam
Sabe, às vezes as pessoas acham que ter a presença do Senhor consigo é quando eu entro na igreja, aquele momento do culto ali, que eu choro, que eu sinto arrepio no louvor, que aquilo, sabe, faz bem pro meu ego. E chega no outro dia, eu esqueço tudo, eu não tenho direcionamento, porque eu tomo decisões sem consultar o Senhor. Sabe, o Senhor quer que nós consultemos a Ele acerca de tudo, antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, querido. Uma coisa que isso é verdade. O Senhor fica, sabe, quando a criança ainda é pequena, eu lembro do Vitor, meu enteado, que ele tinha um costume, ele sempre vai... Tia, eu vou no banheiro, eu vou fazer isso, eu vou ali. Ele sempre teve esse costume, sabe? E muitas vezes nós não somos assim. Nós não somos assim, jovens, com os nossos pais. Nós não somos assim, mulheres, com os nossos maridos. Nós não somos assim, maridos, com as nossas mulheres. Muitas vezes a gente faz, só avisa depois que fez, sabe? E com Deus ainda, pior ainda. A gente não consulta Deus acerca de nada. Senhor, eu quero muito comprar aquela casa, aquele carro, sei lá, aquele terreno. Não sei, querido. Só você sabe. Se você já faz, amém, glória a Deus. É porque de verdade a presença do Senhor, ela tem sido o seu auxílio, o Senhor tem sido a sua direção. Que Ele continue sendo a minha direção, a sua direção. Sabe, que você tenha a necessidade de consultar o Senhor acerca de tudo, de ser prudente, né, acerca de tudo, porque é nos mínimos detalhes, querido, que nós temos comunhão com o Senhor, nos mínimos detalhes, que ele se sente honrado, sabe? Ele se sente honrado nesses mínimos detalhes. E a presença dele é notória, sabe? É notória. Então, que o Espírito Santo possa falar melhor o teu coração, como ele falou o meu, e que nós possamos entender que é necessário, como é necessário nós obedecermos ao Senhor, nós mantermos a presença dele no controle de tudo em nossas vidas. Eu queria orar com você, amém? Pai, nessa hora, Senhor, primeiramente quero te agradecer pela tua presença, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença que nos cura, que nos liberta, Senhor, todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Que a tua presença possa encher cada coração nessa hora. Vai de encontro a cada lar, cada vida, onde estiver uma pessoa, Senhor, ouvindo essa palavra, que o teu Espírito possa falar grandemente a cada coração, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, que cura, que nos liberta, que nos transforma. Alcança toda a comunidade, Senhor. Alcança os demais irmãos que têm nos assistido também. Abençoa cada lar, Pai. Estende a sua bênção sobre a tua igreja na face da terra, Pai. Abençoamos, Senhor, o nosso país. Abençoa as nossas lideranças, Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados pela palavra. Amém.